Semana de reflexão. Amigo Rio Mar. Nós estamos refletindo o tema A Realeza de Jesus. Do capítulo 15 do Evangelho de São Marcos, versículos 16 a 20. Os soldados levaram Jesus embora para dentro do pátio, que é o pretório, e convocaram toda a corte. Vestiram Jesus de púrpura, puseram-lhe a coroa de espinho que haviam trançado e começaram a saudá-lo. Salve, ó Rei dos Judeus! Batiam-lhe na cabeça com um caniço, cuspiam nele e, postos de joelhos, prostravam-se diante dele. Depois que zombaram dele, tiraram-lhe a púrpura, colocaram-lhe as vestes dele de novo e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Meus caros irmãos e irmãs, nós refletimos já sobre a coroa de espinhos. Hoje nós vamos refletir sobre essas saudações, ou essa saudação: Salve, ó Rei dos Judeus! Os soldados romanos são os únicos não somente a agirem na narrativa de Marcos 15, 16, 20, mas a terem um discurso direto, formado por 4 palavras: ó salve, ó Rei dos Judeus! Predominantemente, pois o episódio em questão apresenta narração, isto é, ouve-se ou lê-se a voz do narrador. Uma vez, porém, o narrador cede sua voz a uma de suas personagens, isto é, aos soldados. Dessa forma, praticamente no centro da cena, ouve-se, começaram a saudá-lo: Salve, ó Rei dos Judeus! Enfim, os agentes do poder, no Evangelho de Marcos 15, 16 a 20, têm o monopólio da palavra. Jesus vive em silêncio, sofre em silêncio naquele momento. Salve, ó Rei dos Judeus! Aos leitores romanos deve ter soado como uma paródia do Ave César, saudação oficial ao imperador. Quais conotações, no entanto, acompanham a saudação irônica dos soldados no contexto do Evangelho segundo Marcos? Trata-se de questões religiosamente abrangentes e decisivas. Como o segundo Evangelho no Novo Testamento compreende a realeza de Jesus e como compreende a pertença deste Jesus ao povo judeu, para invocar Salve, ó Rei dos Judeus. A figura do rei é mencionada 12 vezes no Evangelho de Marcos, número dotado de conotações simbólicas. Ao usar a palavra rei, ora o Evangelho em questão visa ao rei Herodes, isto é, ao tetrarca Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, que governa a Galileia e a Pérea nos anos da vida de Jesus, depois da morte de Herodes Magno o Grande, sobretudo a partir da sua responsabilidade pela morte de João Batista. Ora, a figura do rei surge em um discurso de Jesus dirigido aos discípulos. Neste caso, ele alerta seus seguidores de que eles serão entregues a tribunais e sinagogas, espancados e levados diante de reis e governadores, por causa dele, para darem testemunho a eles. Enfim, o Evangelho segundo Marcos, e conforme a narrativa dele, Jesus de Nazaré realiza uma leitura crítica em relação aos reis. No final do Evangelho, Jesus é questionado em relação à sua suposta realeza. Perante o Sinédrio, o sumo sacerdote lhe pergunta:
És tu o Cristo? O conceito de ungido em grego, Cristo, em hebraico, Messias, em princípio gera a esperança de que o escolhido, equipado por Deus, assuma o poder e governe o povo. No caso, Jesus responde: eu sou. Em seguida, o interrogatório de Jesus por parte de Pilatos, prefeito da província romana da Judéia nos anos 26 a 36 depois de Cristo, novamente gira em torno da suposta realeza de Jesus. A pergunta feita a Jesus: és tu o rei dos judeus? É respondida com as palavras: tu o dizes. Pouco depois, Pilatos dirige as seguintes perguntas à multidão: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? O que então quereis que eu faça com aquele que chamais de rei dos judeus? E finalmente o governador romano manda escrever uma epígrafe fixada na cruz para indicar o motivo da condenação de Jesus: o rei dos judeus. Essa referência, feita 4 vezes da parte de Pilatos a Jesus como rei dos judeus, resulta no escárnio dos soldados que nós escutamos há pouco: salve, ó rei dos judeus. Ao saudarem Jesus com essas palavras, em princípio dirigem-lhe o ultraje de um rei de carnaval. De forma semelhante, também os sumos sacerdotes zombavam dele, dizendo entre si com os escribas diante do crucificado: a outros ele salvou, a si mesmo não pode salvar. O Cristo, rei de Israel, que desça da cruz. Aliás, ao se comparar essas duas zombarias, ora dos soldados romanos, ora dos sumos sacerdotes, fica evidente que os não-judeus falam do rei dos judeus e os judeus falam do rei de Israel. A maior importância, no entanto, consiste na compreensão do modelo de realeza defendido por Jesus. 14 vezes no Evangelho segundo Marcos, o Nazareno, pois, fala da presença do reino de Deus, que é o reino vindouro do Pai, e que, como mistério divino, deveria ser acolhido favoravelmente quando ele chega com o seu poder. A messianidade ou a realeza de Jesus se encontra vinculada a esse reino de Deus. Assim, ao ensinar, curar, multiplicar os pães e combater os espíritos imundos, Jesus praticamente critica e invalida qualquer outro reino que, dividido contra si mesmo, se assemelha aos reinos deste mundo: reino de Herodes, reino de Pôncio Pilatos e tantos outros reinos tiranos. Nesse contexto, o fato de os soldados romanos chamarem Jesus de o rei dos judeus traz no mínimo 2 aprendizados consigo. De um lado, Jesus é visto como quem pertence ao povo judeu. Outra vez fica evidente que não é possível separar os dois, e o poder imperial de Roma ofende a ambos. De outro lado, percebe-se o quanto zombarias, humilhação ou ofensa antecedem e acompanham a chegada do reino de Deus. E esse fato até parece tornar-se um segundo antídoto contra pretensões e tentações de realeza, de triunfo ou de domínio político na terra. Enfim, assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos, também os seus seguidores e crentes no reino de Deus devem acolher a máxima de tornarem-se servos de todos. Por fim, vale observar um paralelismo que somente uma tradução literalíssima do Evangelho segundo Marcos consegue perceber. Ora, diz o texto, os sumos sacerdotes se alegraram e prometeram dar dinheiro a Judas Iscariotes quando este está disposto a lhes entregar Jesus. Ora,
os soldados romanos saúdam Jesus com as palavras: Salve, ó Rei dos Judeus. Trata-se de alegrias vinculadas à perseguição, resultado da crueldade, do sarcasmo extremo. Não obstante, continua a promessa de Jesus feita aos perseguidos: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Você acompanhou Semana de Reflexão, Amigo Rio Mar.